chegando aí, não é verdade? Vamos então pegar o nosso livro de ciência, certo? Vamos abrir na página 17. Vamos iniciar a leitura desse pequeno texto que tem aí. Características que diferenciam animais de plantas, na nossa página 17. Os animais podem ser bem diferentes entre si, mas algumas vezes podem ser difícil diferenciá-los de outros seres vivos. Por exemplo, você sabe como diferenciar um animal de uma planta? A maioria dos animais se locomove, isto é, vai de um lugar para outro, por conta própria, utilizando pés, patas, asas, etc. Mas lá na frente a gente vai ver que alguns animais, eles não se locomovem, eles são fixos a uma superfície. No caso aí, nessa imagem, nós temos o caracol, né? Possui um pé e se locomove lentamente por diversos ambientes, né? E quando a gente vai olhar, ele deixa aquele rastrozinho dele, né? As plantas não saem do lugar por vontade própria, como a maioria dos animais. Elas não se locomovem, mas podem ter algumas de suas partes, como folhas, os frutos, as sementes, levadas de um lugar para outro, com a ajuda do vento, da água ou de animais. No caso aí nós temos o dente de leão, né? Essas pequenas florzinhas aí, elas se soltam e caem no solo e dão origem a novas plantas. Tem algumas folhas também que são através do pólen, né? Elas são transferidas por abelhas, borboletas, enfim. Elas têm contato e acabam levando o pólen de uma planta para a outra, né? E acabam ali dando origem a uma planta nova. Vamos para a página 18. Aí nós vemos alguns exemplos de animais. Nós não sabíamos que eram animais, não é verdade? Pois é, mas elas são. São as esponjas, as anêmonas e corais, né? Então, existem animais que também não se locomovem. Esse é o caso de alguns que vivem na água. Observe os exemplos a seguir. Esses animais não conseguem se locomover, por isso vivem fixos e presos a uma superfície. E nós temos aí, né, como eu já falei, as esponjas do mar, as anêmonas, que parecem plantas, mas na verdade são animais, e os corais, que parecem mais rochas, né, mas são animais. E como as plantas e os animais se alimentam? A principal diferença entre os animais e plantas é a alimentação. O ser humano é um animal que adquire seu alimento no meio em que vive. As plantas produzem o próprio alimento. Olha só que interessante. Os animais retiram do ambiente a comida de que necessitam. O tipo de alimento deles varia. Pode ser fornecido por outros animais, por plantas ou por outros seres vivos. As plantas retiram do solo os nutrientes de que necessitam para produzir o próprio alimento, em um processo chamado fotossíntese. Uma das atividades que eu vou deixar para vocês é que vocês pesquisem sobre a fotossíntese. E eu quero ilustrações. Pode ser no próprio caderno, certo? Eu não vou pedir que vocês coloquem numa cartolina, nem... Podem colocar mesmo no caderno, certo? Façam a ilustração e coloquem o resumo daquilo que vocês pesquisaram. Estudem a pesquisa, certo? E coloquem aquilo que vocês aprenderam no caderno. E ilustrem bonitinho aí, colorido, certo? Esse trabalho. Temos aí também, na página 19, uma atividade. A primeira questão diz assim: plantas e animais podem ser diferenciados por meio de algumas características. Quais características você observaria para identificar se um ser vivo é um animal ou planta? A capacidade de se locomover seria uma, né? Pois a maioria dos animais se locomovem e as plantas não, né? A forma de conseguir alimento, né? Que as plantas elas retiram o alimento do próprio solo, né? Os nutrientes para produzir o próprio alimento. Os animais obtêm sua alimentação diretamente do ambiente,
né? Então, essas são as características que vocês podem colocar aí nessa primeira questão, tá bom? A segunda questão diz assim: animais e plantas podem ter aparência semelhante, que é no caso dos corais, das esponjas marinhas e das anêmonas. Sobre as características que diferenciam esses seres vivos, marque X na alternativa correta. As plantas produzem o próprio alimento. Será? Próxima bolinha. Os animais não se locomovem. Será? Estranho. Os animais fazem fotossíntese. Não lembro da gente ter lido isso, né? As plantas e suas partes não podem ser levadas de um local para outro. Então, qual alternativa é a correta dessas aqui? É a primeira, né? As plantas produzem o próprio alimento, certo? Nós temos aí a terceira questão. Desenhe um ambiente com alguns animais representando bem suas características. Eu quero que vocês façam essa atividade aí da página 19, essa terceira questão, certo? E vocês voltem lá na página 15 e 16. Tem aí a pesquisa de 3 animais que eu quero que vocês façam. O aruanã, certo? O tuiuiu e a rã flecha azul. Vocês pesquisem e preencham essa fichinha aí de acordo com o que vocês pesquisaram, certo? Então, a nossa aula de ciência por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se tiver ficado alguma dúvida, a gente tira lá no Zoom, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!